E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer as novidades do Android 15. Essa nova versão do Android foi lançada em setembro de 2024, mas só foi chegar agora, aqui no mês de outubro, para os dispositivos Pixel, para os dispositivos da Google, e logo mais deve chegar aí para mais aparelhos. E hoje vamos conhecer o que tem de novo nessa atualização, alterações, novidades e derivados. Eu instalei essa atualização num Pixel 7, um dispositivo da Google, então tenha em mente que as novidades, as coisas que eu vou mostrar nesse vídeo são referentes a um dispositivo Google, ao Android 15 rodando num dispositivo Pixel. Mas beleza, vamos para a enrolação e partiu falar das novidades. Para começar, vamos falar do easter egg, aquela telinha que aparece quando a gente toca várias vezes na versão do Android lá no seu dispositivo. Nessa nova versão, temos basicamente a mesma coisa do Android 14, aquela temática de espaço que aparece no fundo, só que dessa vez com o logo do Android 15. Ao pressionar na logo do Android por um longo período de tempo, temos o mesmo jogo do espaço que está presente no Android 14, onde você é uma nave e navega pelo espaço encontrando planetas. Porém, aqui no Android 15 temos algumas melhorias na interface e ao pousar em algum planeta vai ser mostrado, vai ser colocado uma bandeira indicando que você esteve naquele planeta. Resumidamente, o joguinho recebeu leves melhorias. Além disso, ao acessar o joguinho pela primeira vez, será liberado um novo protetor de tela, um protetor de tela que vai jogar esse jogo do espaço automaticamente. E uma coisa curiosa é que se você visualizar esse protetor de tela e depois voltar para o joguinho, o jogo aí do espaço fica incrivelmente mais fácil. O zoom inicial é menor e vai aumentando ao longo que você vai se aproximando de um planeta. Agora vamos falar do espaço privado, um dos destaques do Android 15, recurso que permite criar um ambiente separado, um espaço privado separado no seu aparelho, e lá dá para você instalar aplicativos, salvar arquivos e derivados, tudo no ambiente separado do ambiente comum do seu aparelho e que pode ser ocultado e bloqueado caso necessário. Ao configurar o espaço privado, é possível acessar esse espaço pela gaveta de aplicativos. Lá tem uma seção chamada de particular, que pode ser desbloqueada utilizando a senha que foi configurada no espaço privado. Com o espaço desbloqueado, é possível abrir aplicativos, instalar apps e outras operações diversas num ambiente que roda separadamente do ambiente comum do aparelho. Aplicativos rodando no espaço privado vão mostrar um ícone de um cadeadinho lá na barra de status. Ainda na gaveta de apps, é possível gerenciar as configurações do espaço privado selecionando o ícone de engrenagem, e também dá para bloquear o espaço privado, o que vai bloquear esse ambiente até que ele seja desbloqueado novamente. Recurso bem interessante para criar um ambiente privado para armazenar dados e aplicativos que você não quer que fiquem acessíveis no ambiente comum do aparelho. Outro recurso de destaque no Android 15 é o suporte para arquivar aplicativos. De vez em quando pode acontecer de você ficar sem espaço livre no celular, você fica sem armazenamento, e aí para liberar espaço você acaba desinstalando algum aplicativo ou outro. Padrão, creio que todo mundo já fez isso, mas no futuro, se você quiser instalar aquele aplicativo novamente, é meio trabalhoso. Depois você instala o aplicativo, aí tem que logar na sua conta. Se for algum jogo, depois você tem que especificar alguma coisa, tem que configurar o aplicativo para poder rodar da maneira que estava anteriormente, tem que configurar aquele aplicativo de novo. E muitas vezes fazer isso daí pode ser meio chato. Agora, com o Android 15, é possível arquivar aplicativos. Arquivar faz com que um aplicativo seja desinstalado de maneira parcial. O app é removido do aparelho, o que vai liberar um certo espaço, mas os dados do aplicativo não são deletados e permanecerão no dispositivo. Como apps arquivados foram desinstalados parcialmente, eles aparecem na gaveta de aplicativos com um ícone relativamente diferente, indicando que é necessário desarquivar aquele aplicativo para poder utilizar. E ao tentar abrir um aplicativo arquivado, o aplicativo vai ser desarquivado, e esse processo de desarquivação reinstala o app pela Play Store, mantendo os dados originais que já estavam presentes no aparelho anteriormente, antes do usuário fazer a arquivação daquele aplicativo. Tem alguém aí que está assistindo o vídeo que está rodando o Android 14? Se sim, o seu Android 14 suporta gravar a tela de um único aplicativo?
Creio eu que alguns vão falar que sim e outros vão falar que não. Acontece que o Android 14 só foi receber suporte para gravação de tela de um único aplicativo em uma atualização intermediária, em uma das atualizações intermediárias do Android 14, e por conta disso, muitas fabricantes não adaptaram esse recurso, então é um recurso que pode ou não pode estar disponível em alguns aparelhos rodando Android 14. De qualquer maneira, o Android 15 traz suporte por padrão para a gravação de tela de um único aplicativo e dá para gravar a tela de um único app pelo gravador do próprio sistema. Assim você consegue gravar somente os conteúdos de um único aplicativo. Se você sai daquele app enquanto uma gravação estiver sendo feita, os conteúdos de outros apps não serão exibidos na gravação. Por falar em gravação de tela, essa nova atualização permite que aplicativos detectem se a tela do aparelho está sendo gravada. Aplicativos precisam declarar uma permissão adicional para poder monitorar o estado da gravação de tela, mas caso implementado corretamente, aplicativos podem fazer operações diversas caso detectem que a tela do aparelho está sendo gravada. Lá no Android 13 foram introduzidos os gestos de voltar preditivos, recurso que vinha desadaptado por padrão e que aumentam a imersão do gesto de voltar do Android. Porém, lá na época do Android 13, o recurso ainda estava nos estágios iniciais e a maioria dos aplicativos não traziam suporte. No Android 14, as coisas deram uma melhorada, mais aplicativos trouxeram suporte para os gestos de voltar preditivos, só que a opção ela ainda seguia desabilitada por padrão. E agora, no Android 15, os gestos de voltar preditivos são habilitados por padrão, melhorando e muito a experiência dos gestos de voltar do Android. Caso um aplicativo suporte esse recurso, quando você for fazer o gesto de voltar, vai ser mostrado uma prévia do que vai acontecer se você completar o gesto de voltar. Uma pequena novidade, mas na minha sincera opinião, agrega bastante na usabilidade. Você conecta o seu smartphone com frequência no computador? Se sim, creio eu que você já está acostumado a trocar as preferências do USB lá para a notificação. E agora, nessa nova atualização, ao fazer a troca do modo USB, será necessário fazer autenticação com a senha do aparelho ou outros métodos suportados, como o leitor de impressão digital do dispositivo. Por falar em autenticar, a tela de autenticação do Android também recebeu leves melhorias no design. E tivemos mais algumas alterações diversas. Agora é possível controlar a vibração do teclado diretamente do aplicativo de configurações, suporte para mensagens via satélite, requer um aparelho e configuração adicional para funcionar certinho, configurar disponibilidade de redes Wi-Fi UEP. Redes Wi-Fi que utilizam a encriptação UEP são consideradas inseguras e é possível desabilitar a disponibilidade de redes UEP diretamente das configurações Wi-Fi. Não compartilhar o nome do dispositivo com a rede, que não envia o nome do seu dispositivo ao se conectar numa rede Wi-Fi, opção que pode agregar para a privacidade. Definir a app padrão de carteira. Nos dias de hoje, existem diversos aplicativos que podem ser utilizados para fazer pagamentos e acaba sendo interessante ter uma opção para definir o aplicativo de carteira padrão. Melhorias no design e estilo do painel de volume estendido do Android. Salvar pares de aplicativos. O Android suporta abrir dois aplicativos simultaneamente com o modo tela dividida já faz um tempinho. E agora, no Android 15, é possível salvar um conjunto de aplicativos que estiver aberto atualmente, salvar esse conjunto de aplicativos na tela inicial para você conseguir iniciar aquele par de apps rapidamente. Suporte ao decodificador AV1 da AV1D por padrão, um decodificador de vídeo AV1 via software bem moderno. Opções de contraste. Creio que essas opções já estavam presentes no Android 14, lá nas opções do desenvolvedor, mas agora no Android 15 é uma opção que é mostrada lá nas opções de tela e permite ajustar a visibilidade dos elementos da tela. Opção para ativar o Bluetooth diariamente. Modo webcam que foi introduzido em alguns dispositivos com Android 14, agora traz suporte ao modo de alta qualidade, o modo HQ. Nas opções do desenvolvedor, também foram adicionadas novas configurações, página com as estatísticas de uso de memória desativadas por padrão, mostrar proporção HDR/SDR, que mostra a proporção de conteúdo HDR e SDR que estiver sendo mostrado atualmente na tela. Opções de gênero gramatical, que permite trocar como o sistema deve tratar a exibição de alguns textos. Aliás, se você trocar o idioma do dispositivo,
dependendo do idioma, essa opção é mostrada lá nas opções de linguagem. Desativar o frame rate padrão para jogos. Alguns jogos apenas rodam em 60 Hz, mesmo no dispositivo que suporta uma taxa de atualização maior, dependendo do dispositivo com uma tela de 90 Hz ou 120 Hz. E essa opção tenta desabilitar essa limitação, mas não é algo que funciona em todos os jogos, porque jogos possuem implementações diferentes, mas é uma opção que tenta desabilitar essa limitação. Você curte instalar aplicativos antigos? O Android 14, por padrão, não permite a instalação de aplicativos compilados para versões antigas do Android. No caso, eram considerados aplicativos antigos, aqueles apps que foram compilados para o Android 5 ou anterior. E agora, no Android 15, aplicativos compilados para o Android 6 ou anterior também serão considerados antigos, ou seja, por padrão, não vai ser mais possível instalar aplicativos antigos, aplicativos que foram compilados para o Android 6 ou anterior no Android 15. O Android faz isso porque existem alguns aplicativos maliciosos que são compilados propositalmente para versões mais antigas do Android para contornar algumas restrições do sistema, então é uma medida de segurança para evitar que isso aconteça. Apesar dessa restrição existir, ainda é possível instalar aplicativos que são considerados antigos numa versão mais moderna do Android, mas tem que fazer uma instalação alternativa, depois uma instalação feita pela linha de comando, ou então utilizando algum outro aplicativo externo, e desde que, é claro, aquele aplicativo seja compatível com o seu dispositivo. Por falar em restrições, também foram aprimoradas algumas restrições de configurações e permissões para aplicativos que foram instalados pelo usuário por conta própria, aplicativos que o usuário instala fora da Play Store, dependendo, instala um aplicativo diretamente a partir do arquivo APK ou instalações similares. Desde o Android 13, aplicativos instalados por conta própria, aplicativos instalados diretamente a partir do arquivo APK, tinham algumas restrições de permissões. No caso, por padrão, não dá para você dar permissão de acessibilidade ou de acesso às notificações para aplicativos instalados dessa maneira. É mostrado uma mensagem falando de configuração restrita. No Android 15, as restrições abrangem ainda mais permissões e configurações, como as permissões de acesso ao uso, mensagens SMS, sobrepor a outros apps, a configuração de aplicativo padrão de telefone e mensagens, e, é claro, as restrições que já estavam presentes desde o Android 13. Ou seja, se você tentar mexer em alguma dessas permissões ou configurações para um aplicativo que foi instalado por conta própria, diretamente do arquivo APK, um aplicativo instalado fora da Play Store ou alguma outra loja de aplicativos que não é considerada confiável, você não vai conseguir conceder essas permissões por padrão. Caso curta instalar aplicativos por conta própria, diretamente a partir do arquivo APK, é possível permitir as configurações restritas, o que vai remover essa limitação, mas apenas remova as limitações de aplicativos que você considera confiável. Essa alteração foi introduzida para justamente evitar que o usuário dê permissões sensíveis para aplicativos maliciosos, mas é possível permitir as configurações restritas, é possível remover essa limitação. Lá nas informações do app, tocando nos 3 pontinhos, tem a opção lá de permitir configurações restritas. E para a gente finalizar, o Android 15 traz suporte para o tamanho de páginas de 16 KB. Isso daí é uma novidade interna, é uma coisa assim mais técnica, mas resumindo em poucas palavras, isso daí possibilita um ganho de performance com um certo gasto a mais na memória RAM, e é uma novidade que está fora do controle do usuário comum. É uma novidade que pode ser implementada por fabricantes. A fabricante ela pode escolher o tamanho de páginas que vai ser implementada na compilação do Android para um dispositivo. Ela pode escolher agora entre duas opções, ou compilar com esse tamanho padrão de 4 KB, que é utilizado até hoje no Android, ou essa nova opção que foi introduzida no Android 15, essa opção com tamanho de páginas de 16 KB, onde você tem um ganho de performance, mas tem um gasto um pouquinho a mais de memória RAM. Creio eu que essa novidade pode ser benéfica para dispositivos que têm bastante memória RAM. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. O Android 15, na minha sincera opinião, foi aí uma melhoria para o Android 14. Não tivemos assim alterações gigantescas, alterações grandes, drásticas, mas foram diversas melhorias, então achei uma atualização justa. E vocês? O que vocês acharam desse Android 15? Vocês gostaram? Vocês não gostaram?
quais foram os pontos que vocês acharam mais interessantes e os pontos que vocês não gostaram tanto. Comentem aí, fiquem livres para comentar. Deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android, então se quer não perder. E é isso, bye bye.